Olá, boa tarde a todos. Meu nome é Isabela Forni, eu sou residente de pediatria pela USP de São Paulo, faço parte da equipe da pediatria do Doutor Consulta, trabalho no Doutor Consulta já há quase um ano, desde o começo desse ano. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre a amamentação. Semana passada a gente fez também um bate-papo sobre o Doutor Consulta em si, que foi muito legal, então a gente está realmente aproveitando esse momento para vocês tirarem dúvida, para a gente se aproximar. Se vocês tiverem de dúvida, pode perguntar, a gente tô aqui à disposição. O tema de hoje foi escolhido porque essa semana toda foi a Semana Mundial do Aleitamento Materno e então para a gente discutir, né, um pouquinho sobre isso, um tema tão importante, tão essencial na pediatria. Vão mandando as perguntas. Eu vou conversar um pouquinho assim do básico, assim, que eu acho que são pontos. Eu sempre converso que a amamentação ela tem alguns pilares, né? Então, dois pilares principais realmente é a parte do emocional, então da família, da mãe, e a parte da informação. E com a informação, a gente sabendo usar essa informação, a gente tem meios de realmente conseguir um sucesso na amamentação. E apesar de ser um processo natural, ela precisa de algumas dicas aí para dar uma deslanchada. Então, assim, primeiro ponto é a gente saber que até os 6 meses a gente pode deixar a amamentação exclusiva. Então, assim, a criança com 6 meses, né, todo esse período, ela não precisa de mais nada além do leite materno. Então, não precisa de água, não vai precisar de um chá, não vai precisar de um suco. A gente pode ficar só no leite, né? Mesmo é importante o acompanhamento do pediatra para a gente saber se está ganhando peso, se está indo bem, mas indo bem, seguindo, ganhando peso, seguindo na curva, o leite faz toda a parte da hidratação, do ganho de peso. Então, até os 6 meses, exclusivo leite materno. Depois dos 6 meses, a gente recomenda assim, até pelo menos 2 anos, que se a mãe quiser, pode complementar. Então, enquanto vai começar a papinha, vai começar as frutas, mas pode continuar dando leite materno. Até os 2 anos, super recomendado. E a gente costuma falar assim, né? Leite materno exclusivo até os 6 meses em livre demanda. O que seria esse livre demanda, né? A livre demanda é quando o bebê quiser. Então, quando o bebê se sentir que ele está com fome, ele chorar, ele começa a dar uns sinais, não precisa ter horários assim cravados para a gente amamentar. Normalmente, eles fazem um reloginho mais ou menos de a cada 3 horas. Então é um tempo bom, é um tempo que a gente observa que a criança acaba entrando nessa rotina. Quando vai ficando mais velho, ele até consegue dormir mais, né? Nos primeiros meses são mais puxados, porque acaba acordando na madrugada a cada 3 horas. Mas é livre demanda, então assim, sem horário rígidos. Tá? Então eu acho que esse é um ponto super importante. Outro ponto que a gente vê bastante, né? É que as mães falam da rotina mesmo, assim, que tem muita insegurança de como amamentar, né? E aí vem a história da posição e da pega. São 2 pontos super chaves, né? Então, vou falar um pouquinho que acho que a gente conseguindo juntar essas informações é a parte mais importante. Então, sempre começo pela posição. Porque se você não faz uma posição adequada, dificilmente você vai conseguir fazer uma pega adequada, né? A criança. Então, assim, primeiro a posição da mãe. A gente sempre fala que ela precisa estar confortável. A amamentação é um momento que a gente precisa estar tranquilo, é um ambiente gostoso, precisa né, acalmar um pouco, então tirar um pouco os estímulos, TV, se tiver muito som ligado, é um momento tranquilo para a mãe, ter o prazer para a criança, ter esse prazer para aumentar o vínculo, né, que é um dos benefícios da amamentação, esse vínculo bem próximo, mãe e filho. Então, o ambiente, preparar primeiro o ambiente. Então, preparou o ambiente, está confortável, está bem apoiado. Assim, a gente fala que não existe uma posição específica, é realmente estar confortável. Pegou o bebê no colo, né? Então, normalmente essa é a posição tradicional que a gente acaba... Mas tem diversas posições, não é como você realmente se sentir confortável, contanto que a criança esteja bem apoiada. Então, esse é muito importante. Ela precisa estar apoiada para ela não ficar escorregando. E para você também não sentir dor no braço. Então, se você começar a ficar com dor, provavelmente você não vai ficar muito confortável. Então, as mães precisam estar bem apoiadas. Hoje em dia, existem aquelas
almofadas de amamentação, mas você pode pegar qualquer coisa que realmente te dê um suporte. Então, para a mãe é isso, estar confortável e ter um apoio, para não ficar doendo. E aí vem a posição do bebê. A posição do bebê, ela é essencial para ela conseguir fazer uma boa pega. Então, assim, sempre a gente fala que a criança tem que estar alinhada. Se vocês tentarem fazer um teste em casa, pegar um copo e tomar um copo de lado, assim, tomar qualquer líquido, você vai ver que é muito mais difícil do que você beber alinhado, tronco, cabeça. E a mesma coisa com a criança. É muito comum eu ver mães amamentarem com a criança com a barriga, assim, pra cima e de lado, né, no seio. Então, isso dificulta muito a criança fazer a pega certa. Então, é sempre alinhada, tronco, cabeça, tá? Alinhado. Isso, um jeito assim de gravar, é que tem algumas posições que não dá, mas normalmente a gente fala barriga com barriga, né? Então, a criança tá aqui, ela precisa ser virada, barriga com barriga. Se for uma posição que dê barriga com barriga, tira o máximo de coisa. Então, tira casaco, às vezes tem cobertor, pra ficar mesmo esse contato pele a pele, que é esse outro benefício da amamentação. Então, ficou barriga com barriga, alinhada, bem apoiada. Ótimo, é a posição ideal para a criança. A outra coisa é a pega. Então, a pega, que é assim, chave. A criança precisa abrir bem a boca. Por quê? Ela não pode pegar só no mamilo. Então, ela precisa pegar nessa região, que é a região toda a mais escura do seio. Então, a região, se ela pegar só no bico, ela não vai encostar nas glândulas e não vai estimular a saída do leite. E toda a fisiologia, né, todo o processo para formar o leite. Então, assim, ela precisa abrir bem a boca, não ficar só no bico, abrir bem a boca. Então, a gente fala que o nariz precisa estar um pouco desencostado do peito e se aproximando mais do queixo, tá? Essa é abrir bem a boca com o lábio para fora. Então, a boquinha de peixinho que a gente fala. Por quê? Para a gente ter uma boa pega, a gente precisa de ter um bom velamento. Se a criança fica com o lábio para dentro, ela não consegue fazer a pega, tá? Então, essa boca bem aberta, lábio para fora, né? Queixo um pouco encostado no peito, o nariz um pouco mais livre, é um jeito que você percebe que está realmente com uma pega adequada. Vamos ver aqui se tem alguma... Esses são os dois pontos assim chaves, da posição e da pega. Vou ver se tem alguma pergunta sobre isso que a gente já vai se aprofundando. Não, de quanto tempo a criança... então de quanto tempo, né, uma pergunta da Isabela Santana, de quanto em quanto tempo a criança deve mamar nas primeiras semanas? É o que eu falei, mais ou menos a cada 3 horas. A criança, ela que vai tocar o ritmo dela. Então, assim, se você perceber que ela tá dormindo muito, criança nas primeiras semanas, elas dormem muito. Então, a gente precisa, às vezes, acordar a criança realmente para ela mamar. Às vezes, não pode deixar ela a noite toda dormindo, não é legal. Então, assim... um tanto bom é a cada 3 horas. Apagou aqui. Então, esse é o tanto bom. Bom, então assim, fez a pega, fez a posição adequada, quais são os sinais que a gente pode perceber, assim, que não tá muito legal, assim, que a pega e a posição não estão muito adequadas? Então, o primeiro é a mãe sentir dor. A mãe sentindo dor na amamentação é sinal de que alguma coisa não está muito legal. Claro que no começo ela vai sentir um pouco de incômodo, tá? Isso é normal, gente. Então, você sentir um incômodo, uma sensibilidade no seio, é normal. O problema é ter dor. Então, assim, fissura, né? Aqueles machucados no peito, ou aquela dor, isso é sinal de que a pega não está muito legal. Provavelmente a criança está pegando só o bico. Então, a gente precisa ter essa atenção, tá? Esse é um dos sinais. O outro sinal de que a pega, a posição não está muito legal, a amamentação não está muito legal, é o ganho de peso. Por isso que é realmente importante a gente acompanhar no pediatra, para a gente saber se a criança está ganhando peso adequado, se esse leite está na quantidade suficiente, para a gente continuar o aleitamento materno exclusivo. A Ana Carolina perguntou, mas já é um outro tópico, mas eu acho que é bem importante a gente abordar. Qual a dieta mais recomendada durante a amamentação? Eu sempre falo que gestação e amamentação é um momento para a gente rever a nossa dieta, né? Então a mãe, ela vê se ela tá com uma dieta legal, porque a gente precisa ter uma alimentação saudável. Isso é o importante. Não existe uma dieta específica para o momento da amamentação, tá? Então, assim,
Pontos chave, se hidratar bem. Muitas mães falam, mas eu bebo bastante água. Quanto que é esse tanto de água? Pelo menos 2 litros, no mínimo. Então, assim, observem mesmo, se você está tomando 2 litros de água, a hidratação é muito importante na amamentação. É um dos pontos chaves, assim, que eu sempre falo com as mães. Você precisa ter uma boa hidratação para você conseguir produzir um leite legal, né? Então, não existe essa dieta, é uma dieta saudável. Uma coisa que as mães perguntam muito é: posso tomar café? Posso tomar chocolate? Posso tomar refrigerante? Isso assim, pode. Não pode ser em excesso, porque a cafeína, por exemplo, é uma substância que ela realmente passa no leite. Então assim, pode tomar seu café. Às vezes a mãe, um dos pilares que eu falei é a parte emocional. Então às vezes a mãe não consegue ficar sem o café. Se ela ficar estressada, se ela não ter essa rotina tão mudada, acaba que sendo mais prejudicial do que realmente essa alimentação. Então assim, se você conseguir equilibrar, né? O excesso é sempre o ruim. Então, o excesso do refrigerante, o excesso do chocolate, o excesso do café, que não é legal. Mas um café por dia, 2, tranquilo, sem estresse, assim. Então, é uma alimentação saudável, com bastante hidratação. Outra coisa que às vezes acontece, a mãe percebe que se ela come determinado alimento, a criança fica muito agitada. E aí sim, vale a pena você talvez fazer um teste, né? Então, já não é tão incomum receber mães que falam, se eu como X coisa, eu percebo que logo em seguida minha criança fica agitada, fica incomodada. Às vezes isso acontece. É raro, mas é uma coisa que a gente precisa ter atenção mesmo. Então, será que é isso mesmo? Às vezes também, então a gente faz um teste, vamos parar, dar um tempo. Será que ele vai continuar se incomodando? Mas não existe uma dieta específica, tá? Então a Ana Carolina perguntou: quais são as dicas que você dá para as mães de primeira viagem para facilitar a amamentação? Acho que então, a gente já falou, né? Então, modificar o ambiente, apega a posição adequada. E aí uma coisa que eu queria então falar, que é da parte emocional. Mãe de primeira viagem, ela é muito complicada, tem muita novidade. Então, tem como dar banho, limpeza do coto, acabou de passar parto, tem situações que as mães têm alteração emocional, né, pós-parto, blues, que a gente fala, até uma depressão. Então, assim, é muita coisa nova e a gente vive numa situação um pouco de estresse, de abalo emocional. Só que a produção do leite, ela é muito, assim, é muito relacionada. Então, eu sempre converso com as mães que para você realmente ter uma produção de leite suficiente, uma produção de leite legal, é importante que a gente tenha um emocional bom. Porque tem 2 hormônios principais na amamentação, a ocitocina e a prolactina. Elas são se você não dorme, se você está muito estressada, qualquer coisa assim realmente que te prejudique na parte emocional, isso vai prejudicar na parte da produção do leite. E, consequentemente, você vai produzir menos leite e aí talvez fique mais estressada, durma menos, porque a criança vai acabar chorando mais. Então, é um ciclo vicioso. Então, assim, muito importante você cuidar da sua parte emocional, de você conseguir ter um tempinho para você, que você consiga dormir um pouco. E aí, junto um pouco uma outra pergunta que eu vi, que é como o pai pode ajudar nesse processo da amamentação. E aí entra a parte da ordenha, porque às vezes as mães estão tão cansadas, elas estão acordando a cada 2 horas para amamentar e ela não dorme. O sono é muito importante para você produzir leite. E aí entra a parte do pai que pode ajudar. Primeiro, que nem sempre a criança que acorda, ela tá com fome, então às vezes vale a pena o pai acordar, dar um colo, ver se só com isso a criança dorme. Mas se realmente ela precisar dormir, né, ela precisar comer, ela precisar do leite, existe uma técnica que eu acabo, quando eu vejo que as mães estão dormindo muito pouco, elas estão estressadas, a produção do leite está diminuindo, de fazer, que é ordenhar o leite. E aí vem uma outra gama de informações assim, que é importante a gente saber, que é essa possibilidade de você ordenhar seu leite. Mães que voltam a trabalhar também, então assim, você ter essa técnica de ordenha de leite, ela ajuda muito para o seu dia a dia, para você não ficar tão dependente. Então, depois eu até posso explicar, realmente assim, são vários passos para essa ordenha, mas você ordenhou, você tem um tantinho de leite lá, que você pode guardar ou no freezer,
dura até 15 dias no freezer, 12 horas na geladeira, que tal o pai, na madrugada, para você conseguir dormir, o pai vai lá dar esse leite, que é seu, né? O leite materno, não obrigatoriamente nesse momento da madrugada ele precisa sugar. Então, primeiro, está aproximando a criança do pai e ao mesmo tempo está fazendo o jeito da mãe conseguir descansar um pouco, ficar menos estressada e consequentemente aumentar a produção do leite. Vamos ver aqui outro. Como funciona o processo de doação do leite? A Karen Mello perguntou. Ótima pergunta. Às vezes a gente acaba, nesses papos de amamentação, a gente acaba tendenciando, né, com as mães que têm um pouco mais de dificuldade, mas existe essa dificuldade de mães que têm muito leite. Então, o primeiro cuidado dessas mães que têm muito leite é realmente evitar que empedre. Então, existe isso, assim, você sentir o seio duro, dele começar a empedrar. E aí, um dos jeitos, né, de você aliviar isso é a ordenha. Mas às vezes seu bebê não dá conta, você tem muito leite mesmo. E aí ótimo jeito é você fazer a doação, porque tem mães que não podem amamentar, às vezes tem alguma doença, alguma condição médica. E né, bebês prematuros, principalmente na UTI neonatal, que eles precisam do leite, né, materno, que é um dos leites mais ricos, né, para proteger. É o leite que a gente tem tudo. Então a doação do leite materno é maravilhosa, assim. Como que a gente faz esse processo? Na verdade, você precisa ver onde você mora e ver um banco de leite próximo à sua casa. E aí você vai lá conversar. Existe, né, a possibilidade eles vão te ensinar como faz a ordenha, porque é uma ordenha muito específica, assim, de que a gente tem que ter muitos cuidados. E aí eles vão te ensinar a fazer, e aí existe essa relação, vamos fazer alguns testes no leite, mas basicamente o primeiro passo para você iniciar esse processo de doação de leite é você procurar um banco de leite próximo da sua casa. Às vezes, né, enfim, procurar na internet qual que é, para você entrar em contato com eles e você conseguir fazer a doação. Super estimulo, parabenizo muito e acho que nossa, vocês vivessem no dia a dia do hospital, vocês iam ver o quanto que isso ajuda as crianças. Uma outra pergunta bem legal da Cristiane Duarte. Se meu filho mamar no peito e também mamar na mamadeira, tudo bem? Esse é um tópico que dá muita ansiedade nas mães. Eu vejo que uma outra coisa que acontece é esse mito das mães acharem que se entrou na mamadeira, já era, não vão mais conseguir fazer aleitamento exclusivo, ou também já não é muito legal, não vou ter todos os benefícios, e não. Não fiquem com esse pensamento. Primeiro, às vezes a gente precisa, às vezes o pediatra vê que a criança não está ganhando um peso muito legal e a gente fala, vamos complementar, né? Então dá o peito, depois dá a mamadeira. E aí isso gera um sentimento muito ruim nas mães, assim, não consegui, tem que complementar. E calma, na verdade às vezes a gente faz isso de um jeito para você ficar mais calmo, pra descansar mais, aumentar a produção de leite. Muitas vezes a gente consegue regredir esse complemento e voltar para o aleitamento materno exclusivo. Então, esse é um mito que eu sempre falo. Não é porque entrou uma vez na fórmula, que entrou, né, com a mamadeira, que vai desmamar, que vai perder o aleitamento materno. Então, assim, a gente consegue fazer os dois, o complementado, que é o leite materno mais a fórmula, ou até mesmo, às vezes, a mãe começa a perceber que a criança não está mais precisando do complemento, que o leite dela começou a produzir mais e volta para o aleitamento materno exclusivo. Então, esse é um mito. E aí da parte, então, bom, tudo bem, tivemos que complementar por diversas razões, vamos complementar. O jeito ideal, melhor dos mundos para você complementar, é você dar o leite no copinho. Então, por quê? Porque existe essa coisa da confusão do bico, né? E o jeito também de você... A criança é diferente, né? Então é diferente mamar no peito, é diferente mamar na mamadeira. Não necessariamente um vai excluir o outro, assim, a criança não vai conseguir mamar. Mas, falando do melhor dos mundos, o que a gente como pediatra recomenda é, se forem poucas vezes, por exemplo, nessa vez que o pai for acordar para dar o seu leite ordenhado, dá no copinho. Existem alguns vídeos na internet, se vocês quiserem depois olhar, que eles ensinam direitinho como oferecer o leite da criança, sem oferecer na mamadeira, no bico, tá? Então esse é o melhor jeito. Agora, não deu, a criança não se adaptou, não conseguir, vai para mamadeira. Primeiro, pegar um bico ortodôntico, tá? E hoje em dia a maioria dos bicos de mamadeira são ortodônticos.
e já ajuda nessa... Não ortodonte, né? Ele simula um pouco mais, é mais parecido com o seio. Então, assim, isso é importante, a gente ter esse bico adequado, assim. Cada criança vai se adaptar com um tipo de bico, tá? Não é um bico específico, uma mamadeira específica. Tem criança que não pega de um jeito, vai ter que ser outra mamadeira, outro tipo de bico, mas que seja um bico recomendado. E oferecendo o quanto menos, assim, você realmente dá uma mamadeira, acaba que ajudando, mas... Não tem problema, tá? Não fique com medo de que começou a mamadeira, vai perder o peito. Não, às vezes a criança ela fica um pouco mais manhosa, demora um pouco mais para pegar no peito, porque ela vê que na mamadeira é um pouco mais fácil. Mas tudo bem, não tem problema, continue dando peito, mesmo com a mamadeira, não tem problema, tá bom? A Camila Neude perguntou, existe idade mínima para uma criança ser amamentada? Mínimo assim não, é o que eu falei, até 6 meses de vida é exclusivo e a gente recomenda até os 2 anos, até por conta dessa parte da criança começar a ficar maior, tudo, mas a recomendação dos pediatras é essa, então exclusivo até os 6 meses e até os 2 anos, tá? A Ana Carolina perguntou, doutor, é aconselhável acordar o bebê para mamar durante a madrugada? Então, gente, é o que eu falei. Nos 3, mais ou menos, os primeiros meses da criança, às vezes eles acabam dormindo bastante. Então, a gente tem que observar, eles não têm muita reserva, né? Então, é muito pequenininho, não tem muita reserva, ainda está naquelas fases que está começando a ganhar o peso. Os primeiros 10 dias, a criança pode perder 10% do peso, é normal. Tá? Então, ela vai começar a recuperar. Nos primeiros meses, a gente tem o costume de falar realmente para ficar um pouco atento ao horário. Não precisa ser tão certinho. Às vezes a criança acorda em 4 horas. Tudo bem, tá ótimo. Mas não ficar assim a noite toda dormindo. Depois, um pouquinho mais velho, gente, é recomendado, na verdade, não acordar. Às vezes a mãe fala, mas aí ele chora e parece que tá com fome. Quando dá o peito, ele dorme. Sim, ele pode até acordar, mas ele não precisa mais desse leite da madrugada, tá bom? Ele já tem reserva o suficiente para conseguir dormir sozinho. Então, a gente até fala que nesse momento é uma parte que a mãe precisa ter consciência de que ela pode dormir mais tempo, que a criança pode dormir mais tempo, que a mãe pode dormir mais tempo. E aí a gente às vezes até fala, né, acorda, faz um carinho, fala, tá tudo bem, tá aqui, mas não já coloca direto no peito, porque ele não precisa mais disso. Então, no começo, é sim recomendado a gente ficar um pouco de olho para a criança não prolongar tanto, né, não ficar muito tempo sem mamar. Mas também não precisa ficar tão preocupada com o horário, só não ter um espaço muito longo. Mas depois que ela ficar um pouco mais velha, é recomendável você estimular ele dormir a noite toda, para também ter um sono de melhor qualidade. A Jaque Rocha, né, então falou, tenho pouco leite, como faço para aumentar a produção? Esse também é uma das queixas muito comum e é isso que eu comentei, assim, é comum você começar a reduzir a produção do leite, tá? A gente fala que não existe leite fraco, então o pouco de leite que você tem é um leite muito bom, não, mesmo que for pouquinho, esse pouquinho é perfeito, é o melhor leite que existe. Mas às vezes esse leite não é o suficiente para a criança ganhar esse peso, e aí que normalmente a gente entra com a fórmula para complementar. Existem algumas técnicas para a gente aumentar essa produção, então eu já falei, a parte emocional, então dormir bem, se sentir bem, tirar o estresse, é muito importante. Outro ponto, se hidratar, tomar bastante líquido, ter uma alimentação saudável é outro ponto que ajuda muito. E assim, se hidratar bem, como eu falei, pelo menos 2 litros para mais, tá? E a outro ponto tem a parte medicamentosa. Às vezes tem alguns remédios que a gente prescreve para estimular a produção do leite. Aí teria que conversar com o pediatra, tudo, mas existe sim essa possibilidade. E a outra coisa é ter uma pega e posição adequada. Porque o que acontece? Se o bebê não está fazendo uma pega adequada, ele não vai conseguir sugar adequadamente, né? Então ele não vai conseguir tirar todo o leite que você tem, vai sobrar um pouco. E aí nosso corpo, ele é muito inteligente, ele fala, opa, eu estou ainda com leite no meu peito. Então o tanto de
o tanto de leite que eu estou produzindo está o suficiente, não preciso produzir tanto. E na verdade não é isso, é porque a criança não conseguiu extrair esse leite que existe. Então, se uma criança extrai todo o leite, a mama esvazia, não tem mais leite, o nosso corpo fala, opa, preciso produzir mais. E aí ele vai começar a produzir mais. Se fica sempre lá, a criança não está conseguindo sugar adequadamente, empedrou alguma outra coisa, ele fala, não produzo mais. E aí vai começando a reduzir a produção. Então, assim, esses são os pilares para você conseguir aumentar essa produção. E é isso que eu falei, é aos poucos. É aos poucos de você talvez entrar com complemento, mas persistir na criança amamentando, né? Na criança sugando. Que aí aos poucos o cérebro vai falar, nossa, vamos lá, vamos produzir os hormônios e eu estou precisando de novo produzir leite e vai começar a deslanchar, às vezes consegue até tirar o complemento. Então, são esses alguns pontos-chave. Existem mais alguns outros, mas você conseguindo esses pilares, provavelmente sua produção de leite ela vai começar a aumentar. Saber que também não é de um dia para o outro, tá? Às vezes as mães ficam muito ansiosas. Ah, eu fiz tudo isso e não consegui. Calma, também é um processo, não é de um dia para o outro que a gente consegue isso. Quais são as maneiras? Tá, a Daniela Sartori perguntou. Estou grávida de 26 semanas. É verdade que devo esfregar o bico dos seios com bucha vegetal para prepará-los para amamentar? Não, na verdade, assim, o que a gente recomenda é não ter muito, assim... O que a gente mais precisa é dar suporte ao seio, tá? Para ele ter esse suporte. Mas, assim, antigamente existia muitos mitos em relação ao preparo das mamas. Hoje em dia a gente viu que uma boa higiene e um bom suporte é o essencial. Aí a Bruna Fabiana perguntou, última pergunta, então. Redução de seio influencia na alimentação? Não, tá? Nossas glândulas, elas vão ser... Então tem gente que tem seio grande, seio pequeno, isso não quer dizer que eu vou ter uma produção... Se eu tiver um peito pequeno, eu não vou produzir pouco, e se eu tiver grande, também não vou produzir muito. É independente, o mais importante é realmente o corpo perceber que ele precisa produzir, tá? Mas não influencia, não se preocupe se você fez a cirurgia de redução, não é isso que vai te prejudicar. Às vezes, o que acontece quando você já tem uma mama manipulada é que fica mais sensível, tá? Então, isso talvez você tenha que ter um pouco de atenção. Às vezes, você pode ter um pouquinho mais de dor. Ou, às vezes, o contrário. Às vezes, a sensibilidade diminui com a cirurgia, tá? Bom, então é isso, gente. Espero que eu tenha tirado um pouco das dúvidas. Foi muito gostoso. São dúvidas que a gente vê mesmo no consultório e que eu incentivo muito vocês a perguntarem para os seus médicos, porque... É o que eu falei, um dos pilares para uma amamentação é a informação, porque são pequenos detalhes que a gente, sabendo, a gente consegue ter sucesso na amamentação e vai ter trilhões de benefícios para o seu pequeno. Então, assim, perguntem mesmo, busquem informação, tem muita informação na internet, muita informação confiável, e sempre busquem isso, um bem-estar para você e para o seu filho, tá bom? Foi um prazer, espero vê-los novamente.